esse é um tema que eu gosto muito de falar, de sexualidade, que é um mito, né, para muitas pessoas. Muitas mães e muitos pais também não sabem lidar com as perguntas que as crianças fazem, né? E a gente hoje vai falar um pouquinho sobre isso, sobre a sexualidade infantil. Vamos tirar esses tabus, vamos tirar esses mitos e ajudar nossos pequenos aí, tá? Inclusive nas curiosidades deles. Então, gente, vamos lá. Vou começar. Quem for entrando, vai entrando. Depois, qualquer coisa, assistam a live lá. É muito importante, gente. 5 anos? Ih, então tá na fase, hein? Tá na fase. É menino ou é menina? Tá na fase da sexualidade mesmo. Ótimo, adorei. É muito importante a gente entender de que quando a gente fala de sexualidade infantil, a gente não está falando do sexo de forma literal, tá? A gente está falando de algo prazeroso que a gente sente no nosso corpo. E aí, desde que a criança nasce, ela sente esse prazer, que esse prazer ele fica na localidade da boca. Então, o bebezinho, quando ele está mamando, ele não mama no peito da mãe só porque ele está com fome, ou só porque ele está com dorzinha, né? Ou só porque ele quer um afago. Ele mama porque ele também sente prazer, tá? E existem muitas mães, inclusive, se vocês depois quiserem, eu posso mandar matérias, artigos, vídeos para vocês, mas existem muitas mães, inclusive, que sentem prazer na amamentação, porque o seio, ele é uma zona erógena, né? Então, tem mães que relatam, inclusive, que elas acabam tendo um orgasmo. Mas o bebê, a criança, ela não tem essa mentalidade, ela não tem esse desenvolvimento neurológico, fisiológico e nem psicológico para pensar em sexo, tá? Então a sexualidade infantil, ela é algo que em termos de corpo, de prazer, tá? E quem malda muito isso nas crianças somos nós adultos. Então, como eu falei, desde que a criancinha nasce, ela sente prazer na boquinha, começa pela boquinha. Quando ela vai chegando, o primeiro ano, né, isso é muito intenso, tanto que a criança leva tudo na boca. Quando ela tá muito nervosa, ela coloca a mãozinha na boca. Quando ela recebe muito estímulo, ela coloca a mãozinha na boca para se acalmar. E por que ela se acalma? Porque isso dá prazer, tá? E aí, de 1 ano até 2 anos, a fase oral ainda continua, mas ela é um pouco menos intensa. Quando chega aos 2 aninhos, esse prazer, ele vai para os esfíncteres, né? Da criança conseguir controlar o xixi e o cocô. Então, isso tem uma zona de prazer ali para a criança, tá? É prazeroso. E aí, vamos lá. Quando a gente vai ao banheiro fazer cocô, né? E que a gente consegue fazer aquele cocô, a gente não sente aquele prazer? Pois é, a criança também sente, tá? E aí, conforme a criança vai entrando nos 3 anos de idade, até os 6 anos, 7 anos mais ou menos, mas normalmente até os 6 aninhos de idade, a criança começa a perceber, né, que ela tem um órgão genital, que até antes ela não prestava atenção nisso. E ela não prestava atenção nisso porque o foco dela era outro, né? E conforme ela vai fazendo 3 aninhos de idade, que ela vai começando a se perceber como indivíduo, ela vai começando a prestar atenção no seu próprio corpo, né? E que isso tem tudo a ver com a questão do desfraude também, porque a criança começa a controlar, né? Começa a aprender a controlar ali os seus esfíncteres. Então, o que acontece, gente? A criança tá lá naquela descoberta maravilhosa, mas ao mesmo tempo, assim, totalmente conflitante para ela. Cara, eu tenho um piu-piu aqui, eu tenho um pintinho aqui, né? E aí, normalmente na escola, eles começam a ter essa comparação. Aí olha pra menina, mas ela não tem. Por que ela não tem? E por que eu tenho? E a menina a mesma coisa, né? Por que ele tem?
um piu-piu e eu não tenho. E crianças que vivem muito com os pais pelados dentro de casa, elas começam também a prestar atenção nisso. Por que o papai tem e a mamãe não tem? Então a criança começa a prestar atenção no seu próprio corpo. E aí o que ela começa a fazer? A se tocar. Quando ela começa a se tocar, porque ela quer conhecer e entender como é que é aquilo, ela começa a perceber que aquilo é bom e que aquilo dá prazer. Então, gente, não tem nada demais nisso. É uma criança que descobriu que o órgão genital dela dá prazer. Mas não existe, mais uma vez, maldade aqui da criança em termos de sexo, tá? É apenas uma zona de prazer que ela tem. Assim como era com a boca, quando ela era criança, né? Então, essa libido da criança se deslocou para o órgão genital. E aí, o que acontece? Ela começa a se masturbar. Então, os meninos, eles começam literalmente a ficar mexendo muito no piu-piu. E as meninas, algumas ficam mexendo, mas outras ficam se sarrando, né? Eu não sei se alguma de vocês aí já presenciou isso da menina, né? Então a menina, ela fica muito se sarrando. Então se ela tá ali brincando na sua perna, quando ela começa a perceber, ela tá ali roçando, porque isso dá prazer. E dá prazer mesmo, né? Nós mulheres, nós adultos e adultas, a gente sabe que dá prazer. E tudo bem, gente. Por favor, não recriminem a criança de vocês por causa disso, tá? O que a gente tem que fazer é ensinar a criança que isso é ok, ele pode fazer isso, que é prazeroso sim, mas que isso é um momento íntimo. E aonde ele pode fazer isso, né? E aí você pode ensinar para a criança. Você pode fazer no banheiro, quando você estiver sozinho. Você pode fazer no seu quarto, quando você estiver sozinho. E aí vai cabendo a educação sexual. Mas o que acontece com muitos pais? Eles acabam punindo a criança, né? Você não pode fazer isso, você é uma criança. Isso é coisa de adulto, criança não faz isso. Gente, criança faz e é gostoso sim. Então vamos assumir isso, porque a gente assumir isso, a gente assume inclusive pra gente que é prazeroso, tá? Então vamos tirar da nossa cabeça que a criança tá com maldade, que a criança tá pensando em sexo. Não, ela apenas está sentindo prazer. Combinado? Então a educação sexual, ela vai a partir desse momento, tá? E aí nesse período também, as crianças começam a perguntar, por exemplo, de onde eu vim? Como é que eu entrei na sua barriga, mamãe? E é uma pergunta que deixa as mães e os pais... Hoje eu atendi uma paciente de 10 anos que até hoje a mãe não consegue falar pra ela como ela entrou na barriga da mãe, né? E aí ela olhando assim pra mim na sessão, ela... Tia, eu não consigo entender, eu não sei, né? Porque minha mãe sempre ri. Então provavelmente a mãe dela deve ficar com vergonha e ela não dá a resposta que... Praticamente todas as crianças fazem essa pergunta. E é uma pergunta, se a gente parar e pensar, muito coerente para a criança. Peraí, como é que eu entrei dentro da sua barriga? Né? Isso é inclusive de muita inteligência da criança pensar e formular essa pergunta. Né? E aí é importante falar para a criança respondendo apenas o que ela pergunta, porque às vezes você dá apenas uma resposta e ela se satisfaz com aquilo e ponto, tá? E aí se ela continuar perguntando, você vai respondendo até o que ela tá perguntando. Então, mamãe, como é que eu entrei dentro da sua barriga? Então, os adultos, eu e o papai, a gente namora. Então, quando a gente namora, aí a sementinha é plantada dentro da barriga da mamãe. Ponto. Né? E se ela perguntar, mas como? Existem vários livros que vocês podem mostrar para criança, existem vídeos no YouTube maravilhosos, tá? Que ensinam, que ajudam nessa explicação para criança, mas não deixem a criança sem explicação e não fiquem achando que se vocês contarem isso para criança, ela vai ficar pensando em sexo.
Não, gente, não vai, porque isso não é pertinente nem ao desenvolvimento dela, tá? Mas é uma curiosidade que é importante ser respondida para a criança, porque ela merece a verdade, assim como todos nós merecemos a verdade em todos os momentos da nossa vida. Então, se a criança fizer uma pergunta, tá, mas como o papai colocou a sementinha dentro da sua barriga? Você pode explicar, né? E aí existem várias formas lúdicas de vocês explicarem. Vocês não precisam falar, então, o papai, a mamãe vão lá, a mamãe tira a calcinha, o papai tira a cueca, o papai coloca o pênis dentro da vagina da mamãe. Não precisa ser algo assim muito grosseiro, né? É falar na linguagem da criança. E aí hoje tem várias ferramentas disponíveis por aí que ajudam a contar como o papai colocou a sementinha dentro da barriga da mamãe, tá? Então, gente, por favor, não fiquem com vergonha, porque sexo é uma coisa boa, é maravilhosa, é ótima, todo mundo gosta, todo mundo sente prazer, tá? E não tem o porquê você sentir vergonha disso. Ainda mais quando existe esse amor, existe esse carinho entre você e o seu companheiro, né? A criança, ela vai se sentir totalmente confortável. Então a criança fez a pergunta, você responde. Você não precisa ir na lua para voltar. Seja claro, responda exatamente o que ela está perguntando. Muitas das crianças, elas param aí, tá? Ela fez mais uma perguntinha, vocês vão lá e respondam a perguntinha dela. Vocês não precisam falar já tudo pra criança, pra poder depois, tipo assim, ela, tá, mas eu nem perguntei isso, tá? Então, vai respondendo exatamente o que a criança perguntou. Bruno, o meu filho, a minha filha está se masturbando em excesso, tá? A escola já chamou a minha atenção por causa disso. Aí temos que observar, gente. Por quê? Porque assim como a criança, quando era bebê, ela colocava a mão na boca para poder relaxar, para poder aliviar a tensão que ela está sentindo, ela vai perceber de que o pênis ou de que a sua vagina, ela também pode proporcionar esse alívio de tensão, tá? Então, se vocês perceberem que está algo muito exagerado no filho de vocês, que vocês já conversaram, já ensinaram a questão da maturidade para a criança, né? Vocês procurem a ajuda de um profissional, se for o caso, mas tentem avaliar o que está acontecendo com essa criança. Porque ela vai buscar a masturbação como uma fonte de alívio. Ah, e aí eu vou começar a citar para vocês quais as consequências que isso pode ter para uma criança, tá? Então, a primeira é a seguinte: essa criança está sofrendo. E aí é importante ver se os pais estão brigando muito, e aí a criança fica muito nervosa e ela começa a se masturbar. É um mecanismo de defesa dela. Vocês podem estar observando se essa criança está passando por alguma dificuldade na escola, né? E aí ela vai para esse mecanismo para poder, de novo, aliviar essa tensão. Vocês podem perceber também se essa criança está tendo acesso a conteúdos que ela não deveria estar tendo. Então, assim, tem muitos pais que, mesmo diante de tanta informação, continuam transando na frente dos filhos. Ah, mas o meu filho tá dormindo, né? Ah, ele tá dormindo, a gente faz aqui rapidinho. E aí a criança pode acordar no meio da madrugada, só que ao invés dela chorar, ela vai se sentir excitada, né? Óbvio. Então, ela vai ficar com isso e ela vai se masturbar. Então, é muito importante os pais perceberem isso, tá? Sexo longe dos filhos. Outra coisa, conteúdos. Se tem alguém mais velho na sala que às vezes assiste algum filme pornô e a criança acaba tendo acesso, às vezes celular que o pai deixa com a criança alguns minutos, né? E a criança acaba acessando páginas que não tem que acessar. Então, isso também pode estimular, excitar a criança. Um outro fator que é muito importante é avaliar se essa criança não está sendo abusada, se ela não está sendo molestada, tá? Porque eu já comentei aqui em alguma live que muitas crianças que são abusadas, molestadas,
elas não são violentadas fisicamente, né? Então, o que acontece? Elas sentem prazer. Elas só vão se dar conta que o que aconteceu com elas foi um abuso quando elas chegam na adolescência, em que elas lembram da situação e elas falam assim, caraca, eu fui abusada. E aí pode vir o sentimento de culpa, o sentimento de inferioridade, né? Por que ela não reagiu? Por que ela não reagiu? Porque tava gostoso, tá? Então é importante, quando a criança também começa nesse processo de se masturbar, da sexualidade, é importante ensinar a criança o que é carinho, tá? Porque o pedófilo, a pessoa que vai abusar da criança, é muito difícil ela abusar com violência, de bater. É difícil esses casos. A maioria dos casos, a grande maioria dos casos, eles vão oferecendo para a criança afeto, carinho, atenção. E qualquer criança gosta disso. Aliás, o que mais a criança precisa e necessita é o do afeto, do carinho, da atenção. E o abusador, ele sabe nitidamente disso. E aí ele pega essas ferramentas e ele usa com a criança. Então ele vai lá e faz um carinho na criança, né? Ele começa na cabeça, daqui a pouco ele vai descendo pro seio, né? Daqui a pouco ele vai descendo pros órgãos genitais. E obviamente que ele sabe que a criança gosta, né? Porque a criança gosta. E aí é importante vocês começarem nessa fase a ensinar a criança aonde é carinho, tá? Carinho é na cabeça, no máximo no ombro. Não tem carinho aqui, não tem carinho no bumbum, não tem carinho na perereca, no piu-piu, não tem. Isso não é carinho, tá? E isso é muito sério, gente, porque existe e muitas pessoas, infelizmente, que são maldosas, tá? E até se as crianças começam a ter acesso a um vídeo no celular, que hoje é fácil, o próprio abusador na internet, ele começa a fazer com que a criança também vá fazendo isso, tá? Eu já peguei casos assim, e foram casos bem complicados, porque foi difícil da gente perceber que essa criança, ela estava sendo abusada por causa disso, porque a criança sente prazer. Então essa fase, gente, é uma fase muito importante para a educação sexual e é uma fase muito importante para vocês ensinarem os filhos de vocês a se protegerem de abusos, tá? Tanto abuso sexual quanto abuso físico, tá? Olha, filho, se alguém chegar em você e te bater, você tem que falar com a mamãe, você tem que falar com o papai, né? E uma coisa que eu falo, gente, sempre, 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 sempre. A criança não é obrigada e nem deve ser obrigada a dar beijo, tá? Porque existem muitos pais que ficam assim, dá beijo, fala com fulano, dá um beijo em fulano. Às vezes é um fulano que a criança mal vê na vida, tá? E isso gente, isso que eu tô falando pra vocês é muito sério. Porque você tá ensinando a sua criança de que ela tem que beijar todo mundo e ela não tem que beijar todo mundo. A criança ser educada é totalmente diferente. O que é ser educada? Oi, tudo bem? Bom dia. Boa tarde. Isso é ser educada. A criança, ela não tem que ser obrigada a abraçar o adulto. A criança não tem que ser obrigada a beijar o adulto, tá? Pelo amor de Deus. Então, ensinem a criança a cumprimentar o outro. Oi, tudo bem? Como você está? E tá ótimo, tá? E até com pessoas da família mesmo. Ok, ela não quer dar beijo, ok, tudo bem. Às vezes, quando a mãe vem pra mim, dá um beijo na tia Bruna, a criança fica assim, não precisa dar beijo na tia Bruna, tá? Como é que você está? E a criança já se sente até um pouco aliviada quando a gente faz isso. Então, isso é muito importante. Não obriguem os filhos de vocês a darem beijo nas pessoas. Principalmente quando são pessoas que seu filho mal tem contato, tá? Porque chega uma pessoa estranha que você não vê, até mesmo dentro da escola isso pode acontecer, e as coisas começam assim, tá? É essa abertura que a criança dá do beijinho, que pode começar uma mão ali, outra mão aqui, e a criança obviamente vai gostar. Um outro ponto muito importante, beijinho na boca da criança. Dá beijinho na boca da mamãe, dá beijinho na boca do papai. Quem aí faz isso? Conta aí, assume aí. Então, gente, isso também não é legal, tá?
Beijo na boca é beijo de você com o seu parceiro, né? Em casos de casais homoafetivos, do seu parceiro ou da sua parceira. Então, assim, não obriguem a criança a dar beijo na boca de vocês. Isso é errado, tá? Isso não é certo. A criança não tem que beijar boca de adulto. Nem de papai, nem de mamãe, nem de vovó, nem de titia, e nem do cachorro, nem do periquito, nem do papagaio, tá? Beijo na boca, a gente sabe que o beijo na boca, principalmente na nossa cultura, tá? É algo mais de uma relação íntima e não de uma afetividade entre pai e filhos, entre mãe e filhas. Então, cuidado com isso. Isso também é muito importante e isso acaba antecipando o período de sexualização do seu filho. Então, às vezes, a criança ela chega com 10 anos, já é uma criança muito sensual. E aí, às vezes, os pais falam, nossa, tá muito sensual, olha como é que ela dança rebolando, essas coisas assim. Então, cuidado, são essas pequenas atitudezinhas que a gente vai tendo ali sem perceber, sem ter maldade nenhuma, mas que vai aflorando a sensualidade na criança. E esse não é o nosso objetivo, né? Um outro fator importante, gente, menina não é namorada do papai. E o menino não é o homem da vida da mamãe, tá? Sinto informar isso pra vocês, mas essa é a realidade. A namorada do papai é a mamãe, tá? E o homem da vida da mamãe é o papai, tá? Então, assim, vocês têm que colocar a criança no lugar que ela realmente deve ocupar. Assim como vocês devem se colocar no lugar de vocês, tá? E não trazer a criança para um local que não é dela. E isso pode gerar lá na frente muitas complicações, de como a criança achar que ela é a única mulher do papai, porque ela é a namorada do papai, né? E aí pode ter rivalidades, inclusive com a própria mãe, desnecessária. A mãe que fica dizendo, você é o homem da minha vida, né? E aí esse menino, ele vai crescendo achando que tudo ele precisa fazer pela mãe, porque ela é a única mulher da vida. E aí, quando ele começar a namorar, quando ele começar a casar, ele vai procurar a mãe dele nos relacionamentos, e não uma mulher, uma parceira. Tá? Então, prestem atenção nisso, porque isso também, gente, faz parte da sexualidade da criança. Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, gente, se vocês tiverem algum caso, podem perguntar aí, tá? Deixa eu ver aqui se eu tô esquecendo de alguma coisa. Acho que não. Mas falei aqui bem por alto sobre a questão da sexualidade infantil. É um tema muito importante, é um tema que a gente não precisa ter vergonha de conversar com os nossos filhos, que a gente não precisa ficar cheio de tabu, tá? Vamos assumir, o sexo é bom, né? O sexo ele traz prazer, a masturbação ela traz prazer e tudo bem a criança ter isso, mas vamos ensinar. Você pode fazer, mas no seu momento de intimidade, quando você estiver sozinho, dentro do seu quarto, não pode fazer na frente das pessoas, começar a ensinar para a criança. A criança começou a perguntar, como é que eu fui parar na barriga da mamãe? Gente, não pirem com essa pergunta, né? Respondam a verdade para a criança de uma forma mais lúdica, tá? Ela merece saber a verdade, assim como todos nós. Então, mais uma vez falando, tem vários vídeos no YouTube que são ótimos para mostrar à criança como isso acontece, assim como tem livrinhos também, tá? Com imagens super legais, mostrando como isso acontece. Eu tenho um até no meu consultório, não tá aqui, senão eu ia mostrar para vocês. E mostrar para a criança o que é carinho e aonde o carinho pode ser feito, tá? Até para ela saber se defender, se caso venha alguém tentar molestar a criança, abusar a criança. Então é importante sempre ensinar, gente, independente de qualquer coisa, sempre ensinem seus filhos a se defenderem disso, tá? A falarem se alguém fizer alguma coisa diferente. Ensinem, gente, isso é muito importante, tá? Ai, porque eu tava com o tio e o tio bem fez carinho em mim, na minha pepeca.
Entendeu? Não, não pode, filho. Carinho não é na pepeca, carinho é só na cabeça. Entendeu? Então é importante ensinar isso pra criança, gente, de verdade. Porque a criança, ela vai gostar, ela vai sentir prazer. E aí a pessoa que percebeu que deu tudo certo vai continuar fazendo, fazendo e fazendo, tá? Só que isso lá na frente vai virar um trauma muito grande pra criança, tá? Então não deixem de conversar sobre isso com os filhos de vocês. A questão, tô fazendo um resumo aqui para terminar a live, né? A questão da masturbação em excesso. A criança, ela tá em sofrimento, ou ela tá pedindo atenção, ela tá pedindo ajuda, ou ela está vendo o que ela não tem que ver, tá? Então evitem transar na frente dos pais, na frente das crianças, tá? Sexo é você e seu marido na intimidade de vocês, não na frente dos filhos. Bruna tá dormindo, a criança pode acordar e pode ver, ela pode escutar, tá? Então não façam. E também, gente, a questão que eu falei pra vocês de beijinho na boca, não, criança não dá, tá? Não obriguem a criança a dar beijinho na bochecha dos outros, tá? Nem abraçar, cumprimentar é diferente, tá? Oi, tudo bem, mas a criança não deve ser obrigada a abraçar e nem a beijar o outro, principalmente pessoas que ela não vê ou que ela mal tem contato. E a questão do menina não é a namorada do papai e o menino não é o homem da vida da mamãe. Tá? Que isso é muito comum de os pais fazerem. Você é a namorada do papai, vem cá, né? E aí a mamãe fica, você é o amor da minha vida, você é o homem da minha vida. Não, gente. Cada um assumindo o papel que deve ser assumido. Combinado, gente? Alguém tem alguma dúvida? Eu vou postar essa live aqui, provavelmente amanhã, tá? No meu IGTV e também vai estar disponível no meu canal do YouTube. Espero que vocês tenham gostado. Esse é um tema muito importante de se trabalhar com as crianças, tá? E se vocês tiverem alguma dúvida, depois vocês podem falar comigo no direct, tá bom? Muitos beijos, bom fim de semana pra vocês e obrigada quem esteve aqui comigo, tá? Oi, Carol, obrigada! Beijo, gente. Tchau.